Beleza. Eu vou tentar ir rodando com vocês, tipo, o código, mas ele tá no Colab. Tem um Colab que já tá rodado, caso a internet esteja, né, ruim. Daí, qualquer coisa a gente vai pra lá, então. Peraí. Acho que é isso aqui. Peraí. Tá. Vocês estão vendo, né? Sim. Sim. Tá. É, Bom, pode começar então, João. Você não quer Você começar? pode subir, então, o notebook lá para cima? Ah, Fê, eu acho que você ainda não subiu o notebook para o início. é só o início. Ah, Tá, pera. Eu tô no que não foi rodado. Subiu agora? deixa eu ver. Foi. Sim, agora Bom, sim. basicamente essa vai ser uma introdução bastante rápida à pesquisa com microdados, né? E a gente vai apresentar especificamente a PNAD, né, que é a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios. Existem outras pesquisas que o IBGE também faz, né, também com microdados, e que buscam captar outras variáveis, né, fazer outras perguntas, justamente para não sobrecarregar demais uma pesquisa só, né? Mas, então a gente vai ver outras, por exemplo, a POF, tem o pessoal aqui no MAGIC que também trabalha com a PNS, que é de saúde, todas elas estão mais ou menos dentro do mesmo barco, tá? A PNAD em si, ela traz uma série de dados que são referentes à população brasileira, mas especialmente hoje em dia com relação a mercado de trabalho, nível de educação, renda, né? E ela também, em alguns levantamentos trimestrais em específico, ela pode trazer alguns temas específicos, né? Então, por exemplo, em 2020 e 2021, a gente teve as PNADs COVID, entre aspas, né? Que elas observavam algumas variáveis diferentes do que a pesquisa normal, tá? Antes, ela era uma pesquisa de periodicidade anual, né? Só que como existia uma grande demanda por ter esses dados, né, de forma um pouquinho mais regular, né, para justamente conseguir acompanhar a evolução disso e as mudanças, né, tanto por parte do mercado quanto por parte do pessoal da academia e dos gestores públicos, ela foi substituída, né, pela PNAD contínua, que é a que a gente tem hoje, que é divulgada trimestralmente, tá? Ela tem uma metodologia que é um pouco mais atualizada, ela está olhando ali principalmente algumas características econômicas e sociais, e como eu falei, especialmente de força de trabalho, né? A parte que diz respeito a, por exemplo, perfil de gastos, de consumo das famílias, isso vai estar dentro da POF, a parte que vai estar que vai falar sobre estado de saúde, evolução do estado de saúde e a percepção da pessoa sobre a utilização de serviços de saúde vai estar dentro da PNS. Aqui no notebook a gente colocou para vocês o link direto para o site do IBGE, onde ele explica a periodicidade, onde ele fala assim, quais que são as diferenças entre as PNADs que às vezes os resultados às vezes saem mensalmente, às vezes saem trimestralmente, né, e as perguntas que são feitas só de forma anual, né, e eventualmente esses levantamentos temáticos que eles chamam de variável, né. Como eu falei no comecinho, é uma pesquisa que trabalha com microdados. Isso significa basicamente que a gente tem ali uma fração individual, né? A gente consegue ver o que cada indivíduo respondeu para cada uma das perguntas, né? Para cada uma das variáveis que eles estão tentando controlar, né? Então, se você tentar abrir, como tem aí embaixo no notebook, o dado individual, você consegue abrir um bloco de notas, como, por exemplo, o código, né, que seria o identificador do indivíduo, depois todos os outros números que são referentes às respostas que ele deu, né, para cada uma das variáveis que são controladas, né. Justamente por isso, a gente tem um número bastante elevado de respostas, né, então é um data frame muito grande, e isso implica que a gente vai precisar usar alguns pacotes, né, no R, ou em outras linguagens também dá para usar, mas principalmente no R, a gente vai precisar usar alguns pacotes que estejam capacitados a mexer com um data frame desse tamanho, lidar com informações assim nessa quantidade,
Então, se a gente descer um pouquinho mais aí no arquivo, a gente vai ver que a primeira coisa que a gente vai precisar usar é o pacote PNAD contínua do IBGE, que é um pacote que é mantido e foi criado pelos próprios técnicos do IBGE. Então, você instala ele e toda vez que você quiser usar essa base de microdados, você chama ele pela library, né? Existem alguns documentos, né, algumas planilhas de Excel que o IBGE disponibiliza, tem dados que eles chamam de dados de teste, né? Porque, como vocês podem imaginar, baixar todos os microdados da PNAD pode ser um pouco pesado, né, para o RStudio, né, para o R, e às vezes você só está tentando testar uma coisa ou outra, ou verificar como que alguma função funciona. Às vezes você só quer gerar rápido alguma estatística para você conseguir pegar o jeito das coisas. Então, dá para você utilizar esses dados de fantasia, entre aspas, que aí, por exemplo, se vocês olharem naquele material onde tem aquele documento do Word que o Matias fez com a programação, né, desse curso de programação, vocês vão ver que tem a aula da pós da Unesp, e lá é uma aula justamente com um desses técnicos do IBGE. E aí ele explica direitinho quais são os comandos que você precisa usar para baixar essas planilhas e, enfim, rodar aqui. Um outro pacote que a gente vai usar, que é um pacote análogo, ou aliás, complementar, é o pacote de survey, né? Que ele normalmente é utilizado para fazer análise, né? E auxiliar em análises que tenham, de pesquisas que tenham a forma de amostragem muito complexa, né? De novo, nesse curso, nessa aula de pós-graduação que eles deram na Unesp, né, os técnicos do IBGE, eles explicaram toda a forma como é feita a amostragem, como eles selecionam as unidades, como eles selecionam os indivíduos, como que eles montam cada uma das 5 entrevistas que eles fazem dentro do período de 1 a 2 meses, né? Quantos municípios que eles tentam alcançar para cada uma das rodadas da PNAD contínua. Então, tem muita coisa, né? E por ser uma base tão grande, a gente acaba tendo que utilizar um ferramental que normalmente as funções base do R não conseguem dar muito conta, tá? A única coisa que é importante dizer é que o Survey é um pacote que ele é bastante exigente, né, em termos de capacidade computacional, então ele demora para rodar muitas das coisas, né? Existem alguns jeitos que são um pouco mais fáceis, né, mais otimizados de você conseguir mexer, e se você precisar por algum motivo, dá para você desligar o pacote survey, assim, de dentro do pacote da PNAD. Você tem sempre uma variável que está imbricada dentro das funções, que é a variável design, é só você torná-la falsa, né? Se você não torná-la falsa, ela vai procurar por um objeto da classe survey, que é uma classe que é construída a partir desse pacote. Aí daqui para frente a gente vai começar a dar uns exemplos de como usar, e aí a Fernanda que segue. Bom, beleza. Eu mandei aí no chat, porque eu queria saber, vocês estão com um computador aí? Tipo, vocês têm o R instalado e tal? Sim. Se vocês quiserem, tipo, eu acho que ia ser bom, assim, em termos de aprendizado, a gente fazendo junto, porque daí se alguma coisa não rodar no computador de vocês, tipo, vocês avisam e daí a gente vê o que está acontecendo. Mas se vocês não quiserem, vocês podem também abrir no notebook e apertar no botão de rodar, que daí vai ser também vai dar certo. Tá, eu já rodei aqui, tipo, só para instalar o pacote da PNAD BGE e para puxar a biblioteca, como o João tinha dito. E vou explicar como que é o código. Se alguém tiver com alguma dúvida, vocês me parem e perguntem, por favor. Só uma coisa, se eu fizer assim, tipo, se eu mudar de janela, por exemplo, estou no meu e-mail, vocês conseguem ver? Sim, estamos vendo seu e-mail agora. Sim. Tá, não, beleza, só porque depois eu quero mostrar algumas coisas aí. Tá, ainda começando pelo código. Eu pensei da gente fazer aqui uma análise, que é o que a gente já está usando para uma das notas do MAD, de uso do tempo do trabalho feminino e, enfim, masculino também, para a gente ver como que isso é usado como exemplo para a gente pegar aqui e entender como que o código funciona. Então, começando, a primeira coisa que a gente vai precisar é pegar os dados da PNAD. Então, para isso, tem uma função que é essa getPNAD, que a gente vai usar. Daí, esses aqui são os argumentos, eu já vou mostrar como que usa. Mas, basicamente, você vai selecionar o ano de referência, o trimestre, e você também tem que selecionar o ano se você quiser deflacionar
alguma variável monetária, você vai colocar o ano para o qual você quer deflacionar. E basicamente é isso. As variáveis são aquelas que estão no dicionário da PNAD, você consegue ver, por exemplo, qual é a unidade da federação que a pessoa mora. Daí tem um código da variável que você vai usar aqui para conseguir baixar ela. Acho que eu vou mostrar o dicionário para vocês, talvez seja bom. Vocês conseguem ver meu Excel se eu abrir? Estão vendo? Não estamos vendo. Não. Tá, então peraí. Vou parar rapidão só para compartilhar. Ah, não, pronto, consegui. Tá vendo? Então, basicamente, o que você faz você vem no dicionário, você quer pegar, por exemplo, o sexo. Daí você vai ver que o código da variável é esse aqui, e você vai usar ela para baixar com a função getPnad para o seu R. Agora. Tá. Então, basicamente, aqui eu peguei todas essas variáveis, dei o ano, então aqui a gente vai ver a questão de uso do tempo, né? A questão do uso do tempo, ela sai anualmente na 5ª entrevista da PNAD anual. Então, a gente vai pegar o ano de 2017, que foi um ano que teve esse complemento da PNAD, que é outras formas de trabalho. Lá você consegue ver, por exemplo, quanto tempo as pessoas ficam no trabalho doméstico, quanto tempo as pessoas gastam com cuidado de idosos, crianças, etc. Então, por isso que a gente colocou interview aqui e não um semestre, porque esses são excludentes. Ou você pega a entrevista, ou você pega o semestre. Você não pode pegar os dois, senão a função não funciona. E daí eu deixei todas as variáveis que a gente vai precisar. Então, sexo, raça, rendimento do trabalho principal, etc. Vocês estão com alguma dúvida ou tá clara essa parte? Tá. Só para fazer uma pequena correçãozinha, quando ela falou semestre, é o argumento quarter, né, do trimestre. Falei errado. Até dá para rodar os dois juntos, mas é informação redundante. Não dá para rodar. Na verdade, não dá para rodar os dois juntos, não. Você tem que colocar o interview ou o quarter, senão ele não roda. Daí, beleza, eu vou rodar aqui, né, para a gente conseguir usar o pacote. Como vocês podem ver, quando tem que puxar a biblioteca inteira, demora um tempinho, mas vai ser relativamente rápido, eu espero. Enquanto isso, eu vou explicando na parte de baixo. Aqui embaixo eu criei algumas variáveis, basicamente o que acontece quando você pega esse cifrão aqui, que vocês estão vendo, que tipo tem o cifrão variables, cifrão negros, certo? Você está criando uma nova variável. Para você fazer isso, você vai indicar onde que está da base de dados as variáveis e da base de dados e dessas variáveis qual você quer pegar. Então, aqui a gente quer pegar raça, que é a variável V 2010. Então, para isso, a gente vai indicar qual variável a gente quer pegar, e a gente quer pegar a raça quando ela é igual a 1 ou igual a... quando ela é igual a 2 ou quando ela é igual a 4. 2 significa que é pardo e 4 significa que é negro. Então, quando essa variável for igual a esse número, a gente vai ter negros. Por isso que aqui a gente criou uma nova variável que é negro. E basicamente a gente vai fazer isso tanto para mulheres quanto para brancos e homens, para a gente conseguir criar uma variável para essas populações, certo? Rodou aqui, vou rodar esse aqui também. Pode falar, Riquelme. Só uma pequena dúvida, por que a gente usa aquele porcentagem in porcentagem, assim, na hora de selecionar o pardo e o negro? Ah, tá, porque, por exemplo, se você for ver mulheres, mulheres, só vai colocar igual a 2. Só que a gente quer negros agora, né? E negros são pretos e pardos. Então a gente precisa selecionar duas respostas, né? Se você for lá no dicionário, você vai ver que preto é 2 e pardo é 4, por exemplo. Então a gente precisa selecionar esses dois para a gente ter a categoria negros. Por isso você usa esse in e daí você coloca esse C e o número que você está pegando. Se fosse só uma variável, você é só colocar o igual e o número da variável, entendeu? Entendi, obrigada. Você vai usar essa construção aí de dois iguais, que é quase como se fosse um operador de correspondência exata, né? Então, ele vai ser todos os elementos que são exatamente iguais a 1 ou a 2, né? Então, é essa construção mesmo que você vai fazer. O primeiro cifrão, logo depois da PNAD, ele está travando a coluna, então a gente está mexendo a coluna das variáveis. Aí o segundo cifrão, como a Fê falou, está criando uma nova variável, que aí você vai definir qual que é, dependendo de qual vai do que você está querendo fazer com aquela nova variável.
e aí você está indicando para o programa da onde que você está tirando essa informação. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando dentro da variável 210 só os números, só as correspondências 2 e 4, que são pretos e pardos. Quando ele está falando de branco, ele está pegando a variável 2007, está pegando só aquela que é igual a 1. Para mulheres, está pegando só a variável de raça, que é igual a 2. Então, você vai fazendo assim até você conseguir montar basicamente todas as variáveis que você vai precisar para fazer a análise que você quer. Lucas, quer fazer uma pergunta também? Só uma dúvida, na real. Quando você define ali o branco, você teria, tipo, eu acho que o código tá de gênero e não de raça no código. É o 210, né? Não 2007. Essa tá certo, boa. Vou arrumar aqui rapidão. Mas só, eu vou aproveitar e mostrar de novo como que fica no dicionário, porque o dicionário é uma coisa bem útil. Só para, não sei se ficou claro, por exemplo, sexo. Você vai ter essa descrição, homem, mas só que quando tá lá nos microdados, não tá homem, tá porque homem é igual a 1. Então, por isso que você iguala a um número. Só para deixar bem claro como funciona, não sei se vocês tinham entendido direito. E aqui eu coloquei só class, PNAD, porque, como o João falou, ele já explicou o que é o pacote survey, né? Então, o pacote vem com desenho amostral, quando você pega um survey. Se você quiser, como ele já disse, você pode desabilitar o survey e pegar só a data frame, daí você coloca design igual a false, igual a F, e daí você desabilita o pacote survey não, você desabilita o modo survey e fica só com uma data frame normal, só que com isso você vai perder o desenho amostral da PNAD. E aí tem alguns motivos pelos quais você poderia fazer isso. Aquele primeiro que eu mencionei é porque o pacote survey ele demora e às vezes você quer fazer uma análise mais rápida, então você consegue usar funções de outros pacotes. E também às vezes você pode ter problemas com quando você está querendo utilizar uma função usando um argumento, um objeto que é dessa classe survey, mas essa função, por exemplo, não é compatível com o objeto dessa classe. Então você desliga isso para você ter a classe do objeto normal e aí você consegue utilizar. Pode falar, Zé. Não, sobre a última coisa que você falou, Fê, a informação vai vir em número mesmo quando a gente, tipo, porque a última vez que eu usei esse pacote da PNAD contínua, eu tive que pôr um outro argumento ali na função do get PNAD, que era labels, e aí dizer que que eram falsos, né? Tipo, que labels pelo que eu lembro de ter usado, era tipo, quando vem escrito em caracteres, né? E transformar tudo em numérico. Mas isso funciona sem usar? Eu não sabia. Eu não entendi a sua pergunta. O que funciona? Não, tipo, não, nada, é só... O que você está dizendo é, tipo, em vez de vir o número, vinha, tipo, sexo? Não, tipo, dentro das variáveis, em vez de vir 1 e 2, quando eu trabalhei, estava vendo, tipo, não era para todas as variáveis, mas era para algumas. Tipo, branco, negro, preto, pardo, Tá, amarelo, entendi. entendeu? E aí, tipo, eu tive que pôr mais um argumento aqui, depois de, tipo, deflator, que é labels, e aí botar que era igual a falso. Boa. Eu não sabia. Eu acho que, assim, por default, ele vem com número. Tá? Mas eu acho que se você tentar puxar por palavra, também dá certo. Eu vou mostrar lá embaixo. Tipo, teve coisa que eu puxei só escrito branca, em vez de puxar escrito 1, por exemplo. Então, eu acho que dos dois jeitos dá. Mas aqui a maioria tá puxado por número. Beleza? Tá. Daí agora eu pensei da gente fazer umas análises das variáveis, para a gente ver basicamente o que está acontecendo com elas. Aqui é só um... Vou rodar para lembrar o que é exatamente. Tá, tudo bem, isso não era nada, não foi o que eu coloquei. Tá, aqui então, tipo, eu peguei a média de algumas coisas, por exemplo, essa é a média de rendimento da população. Como que você vai fazer isso? A primeira coisa que eu coloquei, eu fui lá e criei uma nova variável, do jeito que eu tinha explicado lá em cima. Então, a renda média vai ser igual à variável da renda média. Agora a gente tem uma variável que chama renda média em vez de chamar VD 4017. Então, a gente cria essa nova variável e a partir disso a gente consegue puxar com a função SVY, não sei como que se chama essa função, mas eu vou falar SVY min, que eu acho que é o nome dela. Ela puxa a média
do survey. Então, a gente vai usar essa função, vai colocar o que a gente quer puxar, qual variável que a gente quer puxar, nesse caso é a variável que a gente acabou de criar, que é a variável renda média, e a gente consegue puxar a média e o desvio padrão dessa variável. Então, nesse caso, a renda média do trabalho principal é R$ 2.151, certo? Claro? Tá. Aqui é basicamente a mesma coisa, só que para a gente ver para serviços domésticos, então quanto cada pessoa passa em média na semana fazendo serviço doméstico. Então tem lá na PNAD a pergunta, quanto tempo você passa, e aqui a gente consegue puxar, então a gente consegue ver que em média as pessoas passam 16 horas da semana fazendo esses serviços, que é bastante tempo. Ficou claro como que você puxa com a função? Vou assumir que tá tudo claro, tá? Daí, se não tiver, vocês, então. Agora, outra coisa que eu acho importante, principalmente pra gente, que a gente trabalha bastante com isso, é a gente entender como Eu que tenho puxa. uma dúvida, desculpa atrapalhar. Vai, Gina, pode falar. Depois que a gente usa a função, a gente coloca o x igual, por que tem que colocar esse tiozinho assim? Tá vendo? Tem x igual, aí tem um Esse tiozinho daqui, e... o acento. Isso. É a linguagem do R. Ah, entendi, ok. Mas, bom, agora para o quantil, a gente vai usar mais uma vez a função do survey para quantil. Aqui a gente quer, então, quantil por renda. Então, a gente sempre vai ter que colocar qual variável a gente está puxando. Então, essa vai ser sempre a primeira informação. Aqui a gente está puxando a renda do trabalho. Daí aqui é a base de dados da qual a gente está puxando. E como a gente faz para puxar os quantis? Basicamente, a gente vai querer puxar desde 0,1, ou seja, 10% mais pobre. Então, aqui a gente está definindo. A gente quer puxar a partir de 10% mais pobre até o fim, né, até os 10% mais ricos. Então, from 0,1 até 0,9. E como que a gente quer definir isso? De 10 em 10%. Se é que eu quisesse, por exemplo, pegar vintésimos de renda, eu ia colocar de 0,2, daí eu ia pegar de 20 em 20%. E daí, além disso daqui, a gente quer puxar também o 1% mais rico. Então, aqui a gente tem o 0,99, assim a gente vai puxar o 1% mais rico. E essa função, eu esqueci de falar, esse argumento, ele basicamente tira os valores que as pessoas que não responderam. Então, o NA, que é, né, quando as pessoas não respondem, isso tira e você fica só com todo mundo que respondeu aquela pergunta. E daí, quando você coloca aqui, é só para imprimir no Colab, esse quantil aqui, para imprimir no Colab como que está o quantil. Então, aqui a gente consegue ver qual que é o quantil, 0,1, 400, se a gente for ver no 10% mais rico, 4.000, no 1% mais rico, 15.000. E aqui a gente tem o desvio padrão também. Na verdade, não são os 9% mais ricos? Ou não, eu que estou viajando? Não, aqui a gente está puxando os 10% mais ricos, certo? Que é do 90% até o 100%. 10% mais ricos. Então, é a partir de os 99% para cima, seria isso? Você está falando desse aqui, 0,99? Esse é 1% mais rico. Isso, a partir de 0,99 para cima. Então, é 1% mais rico. Beleza. É isso. Valeu. O que a função está fazendo, está perfilando todas as observações dentro de uma sequência, que é essa sequência que a Fê falou e que construiu aqui, de 10 em 10 em 10, né? Até o 0,99. O que ele está fazendo é que ele pega justamente o valor que fecha esse quantil para cima, né? Então, aqui, ó, se você for olhar no 0,1, para você entrar no 0,1%, nos 10% mais pobre, mais ou menos 450, que é dentro desse intervalo de confiança. No segundo quantil, ele começa a partir dos 800 e vai até os R$870, né, de renda. Aí o 0,3, ele vai disso. É sempre a partir desse número até o limite superior. Então, porque 1% mais rico vai começar aqui do 15.000. Mas é que o primeiro é de 0 a 10%, né? Ele não é a partir, o primeiro é antes dele. Por isso que está me confundindo. Não, aí eu não entendi o que você quis dizer. Porque quando você coloca o primeiro quantil, 0,1, ele é de 0,0 até 0,1, né? Então, é o que vem antes dele. E aí, o último é o que vem depois dele. Por isso que eu fiquei um pouco confusa. Não é de confusa. 0 até 0,1. Aqui não tem o 0.
Tanto é que tem um exercício mais para baixo que a gente vai precisar criar um zero justamente para comportar as pessoas que estão abaixo desse quantil, né? Aqui é o quantil só dentro dos 10%, mas aí é como você quiser entender, os 10% mais pobres ou os 10%. Mas é isso. Então, seria como se você estivesse excluindo os 10% mais pobres dessa contagem, né? Porque aí Sim. começa, então, Tá, beleza. Valeu. Então, ó, aqui a gente define de onde começa. Eu não sei se dá certo, mas teoricamente, se você colocar 0 aí, você vai classificar do 0 aos 10%, dos 10% aos 20%, etc. Como aqui está 0,1.1, a gente está pegando a partir dos 10% para cima. Então, 10% a 20%, 20% até 100, certo? Ficou claro? Sim, obrigada. Imagina. Aqui, tipo, eu coloquei, eu acho que será bom. Eu gosto de fazer isso, acho que é bem. É bom para você dar uma olhada nas variáveis, você fazer um histograma. Então, basicamente, aqui é um histograma das horas trabalhadas, desculpa, trabalhadas na semana. Aqui não tem recorte de gênero nem de raça ainda, a gente vai fazer isso mais para baixo. É só um histograma com densidade. Então, tipo, 5% das pessoas trabalham cerca de 5 horas, por exemplo. E aqui a gente tem quantas horas elas trabalham e a densidade. Eu vou rodar aqui para vocês verem. Já estava rodado, né, mas tudo bem. Tá, então eu vou aproveitar para falar da paleta. A paleta do MAD é essa daqui. Tipo, agora eu queria mostrar para vocês na real, porque tem uma paleta muito da hora. Não sei se eu acho que a maioria das pessoas conhecem, mas eu vou mostrar porque eu acho que é legal quando você vai fazer um trabalho você colocar essa paleta. Estão vendo? Sim. É o pacote do Wes Anderson, então, tipo, aqui você tem todas essas paletas e você pode usar as que você quiser. Então, você escolhe aqui qual você vai querer usar. E daí, quando você volta aqui para o notebook, você instala o pacote do Wes Anderson, puxa a biblioteca, e daí quando você vai escolher a cor, você coloca call igual Wes Palette e a paleta que você escolheu e sai com umas cores bonitinhas desse jeito. Mas no MAD a gente usa as cores do MAD, né? Então, tipo, eu já deixei aqui pronto quais são os códigos das cores que a gente usa para a gente poder criar sempre gráficos com elas, porque ajuda ali a deixar as notas com a cara do MAD. Então, tentem usar esses códigos. Já está pronto, é só ser colocado. Não rodou agora, mas depois eu vou... Ué? A variável é paleta, não palete. Paleta. Errado. Boa, obrigada. Pronto. Daí a gente cria um gráfico com as cores do MAD, desse jeito. Tá. Agora, indo para a parte de uma análise mais interseccionalizada da PNAD, ou seja, como que a gente consegue pegar, por exemplo, renda por raça e gênero, ou renda por raça, etc. Na real, é uma função bem simples, para isso a gente usa o SVY-BY, e é a mesma lógica do que a gente usou para calcular a média. Então, aqui você vai colocar a variável que você quer calcular. Então, aqui a gente quer calcular a renda, se eu não estou enganada. Aqui a gente quer calcular a renda, então você vai colocar essa variável. Mas como que a gente faz para calcular a renda por gênero e raça? Basicamente, a gente vai criar uma subcategoria. Então, aqui no segundo argumento, que é esse by, você vai criar os subconjuntos ou uma lista de fatores para os quais você vai fazer análise. Então, você vai usar a função interaction e colocar as variáveis que você quer interagir. Por exemplo, aqui eu estou interagindo gênero e raça. Então, quando eu for ver a renda vai estar categorizada em subcategorias, e essas subcategorias são gênero e raça. Então, você vai colocar aqui, poderia ser qualquer outra coisa, você pode ver por unidade da federação e gênero. Enfim, você vai usar essa função interaction, e depois você faz igual, PNAD, e depois aqui você vai colocar SVY-mean, porque a gente quer calcular a média, mas você poderia querer calcular alguma outra coisa. Você calcular, por exemplo, o total, ou você pode querer calcular a razão entre variáveis. Daí aqui você vai mudar, mas nesse caso é SVY-mean, porque a gente está calculando a média da renda por essas subcategorias que a gente dividiu. Então, ficou claro? Tem alguma dúvida? Tá.
Fernanda, é possível você usar, ao invés das variáveis da PNAD, as categorias que você criou lá em cima, porque você juntou pretos e pardos na categoria negros. E aí, você poderia fazer isso com essa variável ou não? Tipo, direto aí, incluir ao invés de V 2007 ou 2010, você colocaria a variável que Você você pode criou. Você pode fazer isso, só que nesse caso ele vai interagir tudo que está dentro da variável gênero e tudo que está dentro da variável raça. Então ele vai interagir os dois gêneros e tem, tipo, vou te mostrar aqui quando eu rodar, mas tem preto, pardo, amarelo, indígena e branco. Então você vai conseguir uma subcategoria para cada um desses. Se eu fizer isso com o que está lá em cima, eu só ia conseguir interagir, por exemplo, preto e mulher, entendeu? Então, eu ia perder muito em qualidade de análise. Ó, eu vou te mostrar como que fica, tá vendo? Então, eu tenho, tipo, uma renda para homem branco, uma renda para mulher branca, uma renda para homem preto, renda média, né? Então, assim, a gente consegue cruzar essas duas variáveis e subcategorizar a renda a partir delas. Na Sim, análise, é porque se eu quiser simplificar, entendeu? Porque, por exemplo, se eu quiser fazer uma análise com muitos anos e alguma coisa assim, talvez eu queira menos informação. Aí eu queria saber se eu poderia simplificar essas classificações como você fez lá em cima. entendi. Dá, por exemplo, eu nunca tentei, mas você poderia ou pegar aquela variável que a gente já definiu, ou você poderia simplesmente, tipo, fazer eu quero quando isso aqui é igual a 1, que daí vai ser o gênero. Mas Daí aí você consegue cruzar. não tem a combinação, né? Você só especifica uma. O que eu fiz uma vez num dos projetos é... Ai, tá, era isso que eu ia falar, desculpa, pode falar. Era isso, que a gente modificou na própria variável, né? A gente pegou a variável e aí juntou raça e gênero, e aí quando a gente interagia ali, ela já entendia que negros são pretos e pardos. Então dá para você mudar na própria variável. O argumento da Tá. função interaction só precisa ser uma variável categórica. De resto, você consegue usar qualquer coisa dentro dela. Então, você pode especificar da forma que melhor te convier. É que como aqui a gente está querendo mostrar a média de renda para todos, como a Fê falou, faz mais sentido você interagir direto à própria variável da pesquisa. Se você estiver trabalhando só com grupos específicos, aí você pode criar variáveis categóricas que já sejam a própria interação, né? E aí você consegue até interagir assim, mais dimensões do que uma só, né? Então, acho que é mais ou menos isso respondendo a pergunta. Tá, beleza. Obrigada, gente. Imagina. Bom, então, basicamente, a gente fez isso por algumas outras variáveis. Eu achei bem interessante, na real. Tipo, eu não vou mostrar de novo como faz, porque é basicamente a mesma coisa. Você vai interagir raça e gênero e colocar que você quer calcular a média, e aqui é a variável que a gente quer calcular. Nesse caso, é quanto tempo as pessoas passam fazendo trabalho doméstico. Mas só por questão de curiosidade, eu achei legal ver aqui, porque quando a gente olha para renda, tudo bem que tem diferença para gênero também, né? Tipo, as mulheres pretas e as mulheres pardas, elas ganham bem menos do que os homens pretos e os homens pardos, mas a questão racial é muito mais clara, assim, tipo, mulheres e homens brancos ganham muito mais do que pessoas negras. Só que se a gente for olhar para trabalho doméstico, é muito mais, tipo, gênero é muito mais preeminente. Então, tipo, para quase todas as raças, se você for ver, a mulher trabalha 2 vezes mais do que o homem na semana. Então, tipo, mulheres brancas, homens brancos, enfim, para quase todo mundo, as mulheres trabalham o dobro dentro de casa, né? Porque aqui a gente está pegando a variável de trabalho doméstico. Então, achei só essa informação interessante. E aqui a gente fez a mesma coisa para taxa de desocupação. Pode falar, Ricardo. É só curiosidade, eu queria saber o que que é o homem e a mulher ignorado, assim, que tá aí na... Eu imagino que seja quando você vai fazer a pesquisa, você vai perguntar como a pessoa se identifica. Ah, sim, entendi. Daí, acho que deve ser pessoas que colocam não quer se declarar ou não sabe, Ah, tudo bem, obrigado. entendeu? Imagina. Mas é engraçado, né? Porque esses aqui são os únicos que não têm essa diferença por algum motivo que eu não que eu desconheço. Tá. Agora, o que eu pensei da gente fazer é tentar fazer um exercício em grupo, mas só se vocês estiverem com o R, porque se vocês não tiverem com o R aberto, daí eu posso só resolver e mandar para vocês. Não sei como vocês preferem.
tô com ele aberto. Então, eu pensei da gente tentar... Ó, eu vou ser sincera, tipo, nem eu consegui resolver todos, então acho que vai ser legal a gente fazer em grupo pra gente conseguir, assim, resolver junto o problema. Eu pensei em dar, tipo, 10 minutos e a gente ver o que sai daí. Só pra ver se vocês realmente entenderam, tipo, os termos e como que usam, como a gente usa as funções e etc. Pode ser? Beleza, então. Daqui 10 minutos, então, a gente vê como que ficou a resolução. Vou parar de Cada um faz compartilhar no tela seu, que eu... é isso? Depois a gente compara. É isso que vocês preferem fazer junto? Tanto faz. Acho melhor cada um fazendo o seu para ver se surge alguma dúvida. Certo? Eu Onde que enviei tá? o... Esse documento tá disponível? Esse documento está disponível. Deixa eu tirar essa parte que é a resposta para não ficar sem sentido. Ela mandou no chat, mas se você abrir no documento com a programação do curso aqui, já tem lá o notebook. Tem um hiperlink direto. Ah, tá. Beleza. Gente, eu posso fazer só uma pergunta relacionada à PNAD sem ser contínua? Não tem pacote, né, para usar ela no R. Mas se alguém já usou, sabe usar, porque eu talvez precise usar e eu queria Eu já usei. dicas. Eu já usei. E aí vem tudo em data frame, né? Tipo, o lance da PNAD é que, tipo, ela não, da antiga, desde antes de 2015, é que não vem nesse formato de survey que o próprio sistema consegue trabalhar. Então, como é que eu fiz? Você precisa trabalhar manualmente com as colunas de peso amostral, para ter uma estimativa que seja realista e projete a população brasileira. Então, eu já apresentei isso no primeiro encontro, mas acho que você não estava. Eu vou mostrar e é uma bagunça isso. Peraí. Eu fiz de um jeito que ficou mal feito porque eu não sei usar, né? O R direito e dava para fazer coisas mais bonitinhas, mas ó, eu estava pegando dados de mercado de trabalho. Fica assim. Aqui. A primeira coisa que você tem que fazer é, tipo, você tem que ir lá, baixar os microdados e baixar um arquivo que chama leitura em R, que é o dicionário das variáveis. E aí, o pacote aqui, você vai usar esse arquivo em R do dicionário para puxar as informações. Enfim, aí eu fiz aqui com o nome, mas dá para fazer com o código também. E aí você tem que indicar mais ou menos em que coluna ele começa e que coluna ele termina, porque o arquivo vem nesse formato de data frame tudo meio bagunçado, e aí o que te ajuda a ver isso aqui é o próprio arquivo do dicionário. Aí eu fiz todos os ajustes, né, das variáveis em si. Então, tipo, transformar, enfim, pretos e pardos em negros, enfim. E aí depois eu fui fazendo de um jeito bem burro, mas que funcionou. Tipo, é muito rápido o código, mas a quantidade de linhas que você tem que fazer e de texto é muito grande. Mas eu fui fazendo o seguinte, eu fui construindo sub-datasets, como se fosse, tipo, várias planilhas. Então, por exemplo, para saber a quantidade de homens que você tinha no Brasil como um todo, né? Eu selecionei, tipo, eu criei, tipo, como se fosse uma variável para cada grupo, homem branco, homem negro, homem outro. E aí, para calcular a proporção dos homens brancos, por exemplo, na população, você tem que dividir. E aí, como isso aqui era, cada um desses era uma base de dados, com uma coluna que é peso amostral, aqui peso da pessoa, eu somei os pesos das pessoas, tipo, dos homens brancos, da coluna, somei toda, tipo, a coluna inteira de pesos amostrais da planilha homens brancos e dividi pela soma da coluna peso amostral dos homens da população no total. E isso para todos os grupos. Então, tipo, fazendo meio que, tipo, como se fosse uma coisa meio no Excel, somar a coluna inteira e dividir pela soma da coluna inteira da planilha
de todas as pessoas do Brasil, né? E a mesma coisa para mulheres e tal. E aí, conforme ia tendo intersecções, tipo, nesse caso aqui, homens da Amazônia Legal, eu ia pondo mais filtros, né? Quer dizer, acho que mais para baixo vai ter, por exemplo, pessoas na PEA, então eram homens, e aí o filtro de cor e raça brancos na PEA, então que sejam economicamente ativos. E aí foi criando várias bases, e aí fazendo essa mesma coisa, somando a coluna de peso amostral, dividindo, nesse caso, pela coluna de homens especificamente. E aí foi fazendo isso para todas as coisas, tipo... Então, é uma coisa, tipo, rápida, o R roda muito mais rápido do que na PNAD contínua, mas dá um trabalhão pra você ficar escrevendo todas essas fórmulas. Mas eu fiz assim, por exemplo. Entendi. E aí, depois... esse arquivo de leitura em R só tem para os períodos mais recentes. Aí, quando eu fui pegar, eu peguei pelo Stata, que aí eu consegui a partir de 1981. Aí eu só baixei, puxei para o Stata e salvei como Excel, que eu achei fácil também. E aí consegue para períodos mais anteriores. Entendi. Beleza, gente. Eu vou pedir ajuda para vocês, então, tá? Para umas coisinhas. Valeu. Perfeito, Dá para perfeito. forçar o R também a ler arquivos .dta, né? Que é a extensão do Stata. Então, às vezes, você nem precisa ficar fazendo várias conversões. Você pode já jogar direto no RStudio, que ele vai conseguir manipular direitinho. Então, mas eu acho que não tem. Que a forma como está salvo os antigos, eu só consegui baixar e converter para DTA dentro do Stata. E aí depois consegui salvar. Mas eu não sei também se tem que fazer direto. E, gente, se eu puder dar uma recomendação, assim, eu não consigo enfatizar o suficiente. Leiam o manual feito pela galera do IBGE de como que você mexe no pacote deles, da PNAD contínua, porque eles ensinam a fazer uma série de coisas, usando o pacote survey, não usando o pacote survey, como que você manipula uma série de diferentes dados que a PNAD dá, como que você consegue construir algumas curvas, como que você consegue, por exemplo, rodar regressões lineares, regressões logísticas a partir das próprias variáveis, assim, e conseguir resultados mais fidedignos, né? Então, assim, usem e abusem dessa funcionalidade. Eu vou mandar aqui no chat só de novo o endereço, mas tem, se eu não me engano, já no material que foi preparado pelo Matias, na aula 7, se eu não me engano, já tem lá. A única coisa que daquela aula que talvez seja interessante vocês relevarem, né, não levarem muito em consideração, é a parte final, quando ele monta a curva de Lorentz, que por algum motivo, na hora que ele foi fazer a soma cumulativa, ela dá mais que 1, né? Então, a curva, na verdade, ela rebate para cima e fica acima da linha de 45, e não pode, né? Mas aqui fazendo, por exemplo, o exercício mais embaixo, que vocês vão ver, dá para construir direitinho usando
usando a própria função do pacote específico para esse trabalhinho. E aí, vocês estão fazendo? Querem tentar fazer junto? Ou estão fazendo ainda? Fazendo aqui. Tá. Não, mas essa variável, só para perguntar, essa variável de nível mais alto de educação alcançada é uma variável derivada ou é uma variável direta lá? Só para saber onde procurar aqui no dicionário. É a variável... Calma. Eu vou te mandar, que é que vai ser mais fácil. Eu não deixei as variáveis para vocês irem no dicionário, entendeu? Mas para ver como que ele funciona. Tá aí o link do dicionário, vocês viram? Tem tipo o link para baixar, mas deixa eu achar aqui que eu te mando, peraí. Pronto. Boa, obrigado. Nada. Beleza, acho que a gente pode tentar começar a resolver, porque senão vai ficar tarde. E daí tudo bem. Qualquer coisa, se não dá pra gente resolver todos, eu e o João, a gente coloca no notebook e pronto. Peraí. Ok. Não sei se vocês preferem, tipo, eu vou colocar aqui a parte das resoluções que eu fiz que deram certo, e daí vocês me falam também como vocês fizeram. Pode ser? Alguém, tipo, teve dificuldade para fazer assim? Então. Tá. Primeira coisa eu copiei aqui, que era só pegar, né? Tipo, andar para baixo. Só pegar. Foi assim que vocês fizeram? Só para eu saber. Para pegar as variáveis e tal. Tá, suave. Daí, como vocês estão vendo aqui, tipo, lá em cima a gente usou interview, tipo,
como um dos argumentos, porque a gente queria pegar a quinta entrevista, que é quando eles perguntam as coisas referentes a trabalho de cuidado. Aqui a gente quer pegar o primeiro trimestre, então a gente não está usando o argumento interview e está usando o quarter. Vamos lá, roda aí, cara. Bom, se foi assim que vocês fizeram, tudo bem. Enquanto eu rodar aí, eu faço para a próxima. Mas alguém tem alguma dúvida com essa parte? Tá. Então, e aí, como vocês fizeram o gráfico? Vocês fizeram? Eu queria ver se dava para interagir duas variáveis, porque o outro você fez um gráfico de densidade por uma variável só, né? Dá para fazer já direto um gráfico que cruze as duas coisas? Ou será que não dá? Tipo, fazer um gráfico, sei lá, renda para as mulheres negras, renda Isso. para as... Tipo o que a gente fez com a POF. Isso, exato. Tipo isso. Mano, eu fiquei, tipo, umas 4 horas tentando fazer isso e até agora eu não descobri como que faz. Se depois o Matias quiser contar, vai ser top. Vai ser muito bom mesmo. Mas você tentou? Você, tipo, chegou a algum resultado aí? Não Então, consegui. eu acho que, tipo, se passa a gente criar uma variável que é a interação dessas duas e botar ela para fazer o gráfico, talvez dê, mas eu não vou testar isso agora porque eu acho que vai dar errado. Mas tenta aí, porque pode ser que dê certo também. Eu só peguei aquele gráfico que a gente estava fazendo lá, vou colocar, tipo, aqui a variável que a gente precisava da renda, né? Então, faz. Não tinha falado lá, tipo, aqui você coloca o título do gráfico, aqui você coloca o que está no EX. Cadê? O que está no EX? E daí, tipo, se você quiser, por exemplo, colocar, em vez de densidade, a densidade mostra qual que é a proporção, tipo, 5%, 10% que cai naquela categoria. Se você quiser colocar frequência, por exemplo, tipo, 4.000 pessoas responderam dessa maneira, você só coloca, tipo, frac igual true, e daí vai sair em frequência. O gráfico fica igual, a única coisa que muda é que um tá, tipo, proporção e o outro tá frequência. Aí, ó, já deu BO no negócio. O que não achou? Vocês fizeram assim? Porque é que tá que não achou, mas ele devia achar, porque eu acabei de rodar aqui. Tá. Tinha colocado o PNAD em vez de PNAD 1, que eu tinha que criar uma nova variável para não rodar com a que estava em cima. Pronto. Ficou assim o gráfico de vocês? Ficou Exatamente assim. muito... Então, o meu já tinha rodado, eu tinha dado assim também. Porque tá todo mundo quase concentrado perto de um salário mínimo, né? Então, acho que é por causa disso. Daí, tipo, quase ninguém da população ganha, tipo, sei lá, 15, 20 mil e ficou tudo concentrado ali. Eu vou ver depois se eu descubro como recortar, assim, tipo, pegar quem tá, sei lá, abaixo de 10 mil para ficar um histograma que faça um pouco mais de sentido. Apesar de fazer sentido, que mostra que a gente é pobre, mas, enfim. Todo mundo conseguiu fazer o gráfico? Tá. Daí a próxima parte era cria a partir de diferentes categorias. Tá bom. Como vocês fizeram essa? Que acho que tem vários jeitos que dá para fazer. Tá. Basicamente eu fiz assim, ó. Eu vim aqui no dicionário. Você vai lá no dicionário e tal. Daí você vai olhar a variável. Vamos supor que fosse essa variável, tá? Não é essa, que eu não quero gastar muito tempo, eu acho, procurando. Mas daí você vai ver, É 3009, Fê. Tá, então aqui. Então, tipo, por exemplo, tem várias classes e a gente quer criar, por exemplo, só superior. Então, a gente vai pegar, tipo, esses três e fazer uma variável só para esses três, e essa vai chamar superior. Então, basicamente, foi isso. É só olhar no dicionário. Então, aqui eu peguei
E acho que eu apaguei aqui alguma coisa, mas tudo bem. Mas eu peguei e fiz dessa forma, que nem o Ricardo tinha perguntado. Aqui a gente está pegando mais de uma variável. Então, em vez da gente igualar com aqueles dois iguais, a gente vai usar esse in, daí você tem sempre que colocar o C e o intervalo que você quer. Lá em cima, a gente tinha feito com vírgula, por exemplo. O 1, 7. Se eu fizer com vírgula, eu vou pegar só a variável 1 e a variável 7. Se eu colocar assim, eu pego esse intervalo. Então, vou pegar todas as variáveis que estão entre 1 e 7. Certo? Então, basicamente assim, e daí você cria essas novas variáveis. Aqui não criou porque... que é entre 9, 13 e 15, acho. Bom, enfim, não sei porque não tá rodando agora, mas não vou perder tempo com isso, porque eu fiz assim e tava rodando. Que tá Acho com que é o PNAD. PNAD 1, né? Pode crer. Boa. Tem que mudar no começo também. Bom, enfim, é um mistério para todos, mas basicamente é assim que você criava as variáveis. Eu rodei ele antes, ele rodou, então não sei porque não tá rodando agora, mas tá certo. Se vocês quiserem tentar no computador de vocês, vai dar bom. E deixa eu ver a última. Alguém conseguiu fazer a última? Ou alguém quer tentar? João, você fez? Então, a última foi um pouco difícil, então, como ninguém fez e eu também não sei fazer, eu vou adicionar no notebook mais tarde, se não tiver problema para vocês. Basicamente, era para a gente fazer um filtro, tipo que a gente fez aquele começo, e ver como que os anos de estudos, tipo, como eles estão relacionados com a renda. Então, se quem tem X anos de estudos tem a renda mais alta, e depois ver com raça e gênero. Será que, tipo, uma mulher, por exemplo, que tem 10 anos de estudo, tem o mesmo rendimento do que um homem que tem 10 anos de estudo? Vou fazer, coloco lá para quem tiver interesse em ver como resolve esses exercícios. E agora, a última coisa, o João resolveu todos os exercícios que estão na aula no material do Matias, que semana passada, na aula passada, algumas pessoas tiveram algumas dúvidas desse material, então eles estão resolvidos aqui, os dessa aula da PNAD. Se alguém quiser, tipo, treinar, etc., tem, tipo, um gabarito que vocês podem usar. A única coisa que só passa, deixa eu passar um por um rapidinho, só para eu falar bem rápido de como é que vai funcionar. Bom, basicamente, os exercícios são exercícios que eles tentam refazer um pouco do que ele já mostrou durante a aula, usando outras funções, outros pacotes. Essa primeira, por exemplo, ele cria como se fosse a ideia aqui era que ele criava, a partir das variáveis ele conseguia primeiro seccionar dentro da PNAD quais que eram os valores de cutoff para cada um dos quantis. Ele criava um vetor vazio, que era uma nova variável, que era esse quantios, e aí ele criava um loop, né, um for, que a gente viu na primeira aula, né, programação funcional, para conseguir, para cada próximo elemento da lista, ele classificar dentro desse vetor, né, em qual quantio ele estava, né, criando uma nova coluna, né? Então, basicamente, todas as rendas das pessoas que foram pesquisadas iam aparecer, está no quantio 10, está no quantio 20, está no quantio 99, assim por diante. O que ele queria fazer aqui é criar essa mesma variável, só que sem o loop, usando uma função específica, que é essa função case_when, que é desse pacote dplyr, que é basicamente uma forma mais chique de você fazer um loop, né? Funciona exatamente da mesma forma. Você vai criar a primeira parte da função, né, um argumento lógico, que ele vai verificar uma condição, que ele vai verificar se é verdade. Aí você tem o till, né, que é o operador de correspondência, e aí se essa observação for verdade, ou se esse operador for verdade ou falso, que você colocou na condicional, ele vai realizar uma ação. Desce um pouquinho aqui só, Fê. O que eu estou fazendo aqui, então? Sim, um pouquinho mais. Então, eu peguei a PNAD, eu criei a variável de renda efetiva, né, que já é a renda deflacionada, né, usando o argumento de deflação, e aí eu coloquei aqui o antigo código que ele usou para verificar exatamente onde que batiam os quantis, né, quais que eram os valores de cutoff. O que eu fiz, então?
Eu criei uma nova variável, que é a variável de quantil, usando essa variável criada de renda efetiva já deflacionada, e aí eu coloquei o seguinte condicional. Para quando essa variável for 0, eu vou atribuir um valor nesse vetor que é de 0. Que é o que acho que a Amanda, né, que tinha perguntado, e as pessoas que não ganham até os 400? Elas antes não estavam inseridas, agora elas têm uma variável só delas. Se aqui, por exemplo, a renda for exatamente igual a 0, ele vai ter 0. Se o valor for maior do que 0 e menor do que 950, que é o lower bound desse primeiro intervalo, desse primeiro quantil, ele vai para o 0,1. E aí ele vai, nesta ordem que você colocar aqui, ele vai verificando todas essas condições e vai assinalando a ele o valor que está à direita. Então, 0,2, 0,3 até o 0,99, e depois o máximo, que é tipo assim, é o valor, é o maior valor que você tem dentro da amostra. O true para NA significa que se você tem, por exemplo, algum valor nesse sentido que não se encaixa dentro disso, seja porque a pessoa não respondeu, seja porque o pesquisador não coletou essa informação, ao invés de aparecer como um número categorizado aqui dentro, ele vai aparecer só como não existe, né? A variável ela não pode ser identificada. Existe um jeito, que é o que eu imagino que o Matias queria que a gente fizesse, que você adiciona isso como uma nova coluna dentro do data frame da PNAD. O problema é que para fazer isso precisa fazer um passo adicional, que é um passo que ele não pediu para fazer no exercício, né? E normalmente quando ele está usando o pacote de fora ele avisa, que você teria que usar o pacote do tidyverse, você ia definir dentro da base da PNAD, você ia inserir, né, pelo comando do pipe, usando a função mutate, exatamente essa rotina aqui. Ele vai criar uma nova coluna dentro da base da PNAD com esses quantis, e esses quantis são determinados justamente pela renda, batendo, né, verificando se ela é ou não igual ao intervalo que você colocou. Pode colocar mais para baixo, Fer. E aí eu coloquei só aqui o que a gente esperava, né, e como que a gente pode fazer isso. Inclusive essa mesma observação do tidyverse. Mais para baixo, na segunda pergunta, ele pergunta qual que é a diferença, por que a gente não consegue usar o argumento de interaction que a gente estava usando na SurveyMin na função SurveyBy. E é só basicamente porque uma é variável categórica e a outra é variável numérica. Tá? É basicamente isso. E como que você chama esse tipo de função que utiliza outras funções como argumento é só que a gente chama de funcionais, né? São argumentos funcionais. Então, a gente tem algumas funções que são bastante conhecidas, né? Que vocês vão acabar mexendo bastante. A lapply, apply, toda essa família de funções, elas se encaixam dentro desse quadro, tá? E por que não seria possível, né, você usar essa variável interação para compreender a diferença da renda? É porque a interação ela não pega a renda, né? Ela só está pegando se a pessoa é homem ou se a pessoa é mulher, qual é a raça dela. Ela não está utilizando valores numéricos, então você não consegue fazer, você não conseguiria identificar, por exemplo, gaps salariais relativos à raça ou relativos ao gênero ou relativos à interação dessas duas. Você teria que transformar primeiro em uma variável numérica para depois você conseguir mexer. Só que aí é uma coisa que é um pouco ruim, né? Porque aqui são basicamente dummies, né? Então não tem muito como você transformar em numérica e ter algum valor que faça sentido depois. Mais para baixo ele pede para você usar um pacote novo, que é esse pacote convey, para você criar a curva de Lorentz, né? Que ele tenta fazer no final, só que a forma como ele usa, que é de soma acumulada lá no roteiro dele, a curva ela sai meio torta, né? Ela sai meio para cima e ela não está certa, né? Essa aqui ela sai meio já direitinho. Qual que é o problema? Você não consegue imputar os dados diretamente nela. Você precisa pegar de novo pelo pacote a PNAD inteira, inclusive a variável de renda. Aí você vai passar ela numa função preparatória, que é a de convey, é o getConvey. Eu não lembro direitinho qual que é, mas eu coloquei aí. Tipo, é uma função que ela meio que prepara os dados para ser utilizado dentro dessa Lorentz. Sobe um pouquinho, Software. Isso.
ela faz a preparação, depois você vai colocar com o que você quer usar. Então, aqui eu defini, por exemplo, a variável de rendimento mensal efetivo, que é essa VD 4020. Eu selecionei como design, né, como objeto survey na própria PNAD. Escolhi qual que vai ser o range dos quantis, que era uma coisa que ele dava no próprio enunciado, e coloquei para remover todas as observações que não existem, né? E aí, se você descer um pouquinho, aqui, a gente tem aqui a curva de Lorentz bonitinha já, inclusive com a grossura, entre aspas, da linha, já representa também o número, indica a frequência, né, de observações ali dentro da margem. E aí, por fim, ele pede só para a gente mudar um dos argumentos, né, de um exercício que ele faz ao fim, né, de uma variável que ele cria, que é de renda por gênero e raça, né, que é uma interação, só para pretos e pardos, né? E ele pergunta o que a gente consegue com esse resultado. E aí, esse resultado, na verdade, ele só vai dizer para a gente especificamente uma comparação de renda entre homens e mulheres que são categorizados dentro desse range nas variáveis, né? Só de preto, só pardos. Né? Na verdade, aqui seria basicamente a diferença de renda entre homens e mulheres negras. É isso. E aí, alguém tem alguma dúvida? Como que para aqui? Acho que não. Quer dizer, vai ter depois que a gente estudar com mais calma, mas por enquanto acho que não. Então, vocês têm agora o notebook, daí, tipo, podem perguntar qualquer coisa que vocês precisarem. Se vocês descobrirem como fazer aquele exercício, também gostaria de saber, eu vou tentar fazer também, porque, enfim. E é isso, espero que vocês tenham aprendido com essa aula. Muito obrigada, gente. Foi ótimo. Foi ótimo. Muito Obrigada, obrigado. gente. Valeu, gente. Obrigada. Vou parar de Obrigada gravar por terem aqui. vindo.